Nessa aula vamos falar sobre a quarta dimensão, do pastor David Yong-Shu, pastor da maior igreja do mundo. Então, a quarta dimensão é o mundo espiritual. Então, quando estamos falando em criação de uma nova realidade, em mudar a nossa vida, não mudamos a nossa vida sem Deus, sem trazer Deus junto de nós, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E onde encontramos esses três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, encontramos eles aonde? Encontramos na quarta dimensão, que é o mundo espiritual. E vivemos na terceira dimensão, que é esse mundo da turbulência aqui. Esse mundo que nós estamos vivendo é o mundo da terceira dimensão. E nesta aula vamos falar da quarta dimensão, tá? É um exercício, é uma aula sobre a primeira lei, né? Sobre a primeira lei da fé, que é a incubação, tá? Então a gente vai falar sobre a quarta dimensão nessa aula, só para vocês entenderem um pouco o que a gente vai trabalhar nessa aula, tá? Então, a incubação é a quarta, faz parte de um projeto da quarta dimensão, que é uma das primeiras leis da fé. O que é incubação? Incubação é plantar dentro de nós, no nosso subconsciente, aquilo que queremos de forma clara e específica, de acordo com as promessas de Deus na nossa vida. A quarta dimensão. Primeira lei da fé, a incubação. Deus jamais produzirá nenhum de suas grandes obras, a menos que a realize por meio de sua fé. Deus jamais produzirá nenhuma de suas grandes obras, a menos que a realize por meio de sua fé. Da fé que deu a você. Supõe-se que você tenha fé, porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Você deve ter um pouco de fé, quer o sinta ou não. Você pode tentar sentir a fé, mas quando você necessita de fé, ela se faz presente. Está presente para o seu uso, como possuir 2 braços, quando deles necessita. É só movê-lo e usá-lo. Não é necessário sentir que meus braços estejam pregados aos meus ombros para saber que eu os possuo. Assim também é nós com a nossa fé. Nós temos elas e nós só precisamos saber como usá-lo. Primeiro, a fim de usar sua fé, é preciso que você tenha uma visão de um objetivo, uma visão clara de um objetivo, de um desejo. Então, um dos primeiros passos para você usar a sua fé automaticamente, como você usa os seus 2 braços, você precisa ter uma visão clara daquilo que você quer. A fé é a substância das coisas, coisas nítidas que se esperam. Se tiver uma ideia vaga, de uma meta vaga, então estará fora de contato com aquele que pode responder à sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Aprendi esta lição de uma maneira muito especial. Tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses e era tão pobre que não possuía bens materiais nenhum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros e quilômetros todos os dias para poder desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado pelas promessas de Deus na Bíblia. A Bíblia dizia que se tão somente eu colocasse minha fé em Jesus e orasse em seu nome,
eu receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De modo que então orei dizendo: Pai, por que deve um filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem uma escrivania, sem cadeira, sem cama e andar quilômetros todos os dias de a pé? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira em que sentar e uma humilde bicicleta a fim de sair a fazer visitas na tua obra. Achava que, segundo as Escrituras, eu podia pedir estas coisas ao Senhor. Ajoelhei-me e orei: Pai, agora estou orando. Por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Pus toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir desse momento, comecei a esperar a entrega dessas coisas. Passou um mês e não recebi resposta alguma. Passaram 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses e ainda continuava a esperar e nada acontecia. Certo dia chuvoso, eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado, deprimido. Comecei a reclamar: Senhor, pedi-lhe uma escrivania, uma cadeira e uma bicicleta há vários meses atrás e não me deste nenhuma dessas coisas. Tu vês que estou pregando o evangelho para as pessoas pobres desse bairro pobre. Como posso pedir-lhe que exercite a minha fé quando eu mesmo não posso praticá-lo? Como posso pedir-lhes para essas pessoas que exerçam a fé quando eu mesmo não posso praticá-lo? Como posso pedir-lhe que coloque a fé no Senhor e vivo pela palavra e não pelo pão? Meu Pai, estou tão desanimado. Não estou muito certo disso, mas sei que realmente não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza de que vais responder-me, mas desta vez eu simplesmente não tenho certeza do quando e como. Se vais responder a minha oração depois que eu morrer, de que me aproveitaria? De que me adiantaria isso? E se vais responder a minha oração, faze-o rapidamente, por favor, Senhor. Então, sentei-me e comecei a chorar. Subitamente senti uma necessidade, uma tranquilidade invadindo minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento da presença de Deus, Ele sempre fala comigo, de modo que esperei. Então, aquele sixo suave ressoou em minha alma e espírito dizendo: Meu filho, ouvi tua oração desde o dia que me pediste, há muito tempo atrás. Exclamei-o abruptamente: Então, Senhor, onde estão minha escrivania, minha cadeira e minha bicicleta? Disse-me o Espírito: Sim, esse é o seu problema, o problema de todas as outras pessoas, o problema de todos os meus outros filhos. Não sabem pedir, imploram exigindo todo tipo de coisa, mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que você não sabe que há dezenas e centenas, milhares de tipos de escrivanias, cadeiras e bicicletas? De todas as formas? Mas você simplesmente pediu-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira específica e nem uma bicicleta específica. Este foi um ponto crítico da minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado essas coisas, como eu pedi corretamente. Eu tinha cometido um erro que resultou num abrir de olhos para mim. Foi muito importante naquele momento. Então eu disse ao Senhor: Senhor,
realmente deseja que eu ore em termos específicos? Dessa vez o Senhor me levou para Hebreus, capítulo 11, onde ele fala assim que a fé é a certeza das coisas, coisas que não se vê, das coisas bem específicas, que não se vê, mas se esperam. Então, quando se fala a fé é a certeza das coisas, quando se fala nas coisas, está falando das coisas específicas. Ajoelhei-me de novo e disse: Pai, sinto muito, cometi um grande erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Então dei o tamanho da escrivaninha, que devia ser de mogno das Filipinas. Queria um melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório de aço, com rodinhas, para que eu pudesse mover-se de um lado para o outro, como uma manda-chuva. Falei-lhe depois da bicicleta. Dei muita consideração a este assunto, porque há tantos tipos de bicicleta, coreanas, japonesas, formosianas e alemãs, que dei razão para o Senhor não ter atendido. Mas naqueles dias, as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muito franzinas e fracas, e eu queria uma bicicleta forte, maciça, de boa qualidade. E como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito mais poderosas, boas e melhores, orei ao Senhor dizendo: Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos, com algumas marchas, para que eu possa regular a velocidade na cor tal, e especifiquei detalhadamente para o Senhor. Encomendei essas coisas em termo tão específico que Deus não poderia cometer erro algum em entregá-lo para mim. Então realmente senti a fé fluir do coração e regozijei-me no Senhor. Nesta noite dormi como uma criança, mas ao despertar às 4h30 da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião da oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior eu tinha toda a fé do mundo, mas enquanto dormia a fé bateu asas e foi-se embora e me deixou. Não sentia nada no coração e eu disse: Pai, isso é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar a fé até receber a resposta, até receber aquilo que pedimos. Este é um problema comum a todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo a um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo enquanto ouve, mas antes que chegue a casa, já perderam a fé, já perderam tudo. Sua fé bate asa e voa. Nessa manhã, lendo a Bíblia, à procura de uma passagem especial para pregar, repentinamente meus olhos caíram em Romanos 4,17. Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Me alegrei muito com essa passagem. Meu coração pegou-se a estas passagens e ela começou a queimar-me as entranhas. Disse a mim mesmo: acho que podia simplesmente chamar à existência aquelas coisas que não existem, como se existisse, como se já fosse, como se eu já possuísse. Eu já tinha recebido a resposta ao problema de como conservar minha fé. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar. E depois de cantarmos alguns hinos, comecei a pregar. Expus-lhe estas passagens bíblicas e disse: Irmãos, pelas bênçãos de Deus, já tenho uma escrivania de mogno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinha e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor, já recebi todas essas coisas. As pessoas ficaram a olhar-me de boca aberta, pois sabia que eu era totalmente pobre
e gabava-me daquelas coisas e não podia acreditar no que ouviu. Pela fé, realmente louvava a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus ordenava, chamando tudo aquilo como se já existisse. Chamando todas essas coisas à existência como se elas já existissem. Porque se Deus vivifica os mortos e Ele também chama à existência aquilo que não existe, eu também poderia fazer isso. Depois do culto, enquanto saía, 3 rapazes seguiram-me e disseram: Pastor, queremos ver as suas coisas. Fiquei aterrado, porque não tinha contado com a possibilidade de ter de mostrar minhas coisas. Todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres e se percebesse que seu pastor lhe havia mentido, meu ministério ali estaria terminado. E os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achavam-me em uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio, essa não foi ideia minha, foi tua ideia, Senhor, que eu lhe dissesse tudo isso. Simplesmente te obedeci e agora estou em apuros. Falei-me como se fosse dono das 3 coisas. Que explicação posso dar-lhe agora, Senhor? Tu precisas ajudar-me, Senhor, como sempre tem feito. Então o Senhor veio em meu auxílio e uma ideia começou a flutuar em meus pensamentos, no meu coração, de modo que ele disse resolutamente: venham ao meu quarto e as verás. Todos foram e começaram a olhar ao redor, procurando a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira. Disse eu: não procure essas coisas. Eu lhe as mostrarei mais tarde. Apontei o dedo para o Sr. Parks, que agora é pastor de uma das maiores igrejas do mundo da Coreia do Norte, e disse: far-lhe-ei algumas perguntas. Se você puder responder as minhas perguntas, mostrar-lhe-ei todas essas coisas. Por quanto tempo você esteve no ventre da tua mãe, antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse: bem, 9 meses, respondeu então. O que fez você durante 9 meses no ventre da sua mãe? E ele respondeu: cresci. Mas prossegui: ninguém o via. Ninguém pôde ver-me porque eu estava dentro da minha mãe. Então eu disse: ainda no ventre de sua mãe você era o mesmo bebê que nasceu para o mundo. Você respondeu corretamente. A noite passada ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor, pedindo a escrivania, a cadeira e a bicicleta, e pelo poder do Espírito Santo concebi todas essas coisas. É como se estivesse dentro de mim crescendo neste momento. E são tanta escrivaninha, cadeiras e bicicleta como quanto foram vistas pelas pessoas na época de sua entrega. Eles começaram a rir. Mas não poder. Disseram: esta é a primeira vez que já vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E saindo do meu quarto, começaram a espalhar por toda a cidade um rumor de que o ministro estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Mal podia andar pela cidade, as mulheres se ajuntavam, olhando para mim e dando risada. E alguns jovens travessos da minha igreja chegavam a mim no domingo, tocavam-me o estômago e diziam: pastor, quantos meses faltam? Mas naqueles dias todos eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim. A fé crescia e eu já tinha plantado a semente dentro de mim, de que eu já tinha aquelas coisas. Sim, e isso eu sei que leva algum tempo para a semente brotar, nascer, crescer e dar os frutos e chegar até mim. Assim como a mãe leva tempo para dar à luz o filho. Sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levaram algum tempo antes que chegue, mas você já está grávido delas, e no devido tempo as terás. Mantive-me louvando ao Senhor, agradecendo todo o tempo, constantemente, e no tempo devido as 3 coisas chegaram até mim. E chegaram exatamente como encomendei: a escrivaninha
era de móvel das Filipinas, a cadeira era japonesa, fabricada pelas companhias da Mitsubishi e tinha rodinhas para que eu pudesse mover-se. E a bicicleta de segunda mão era norte-americana e tinha várias marchas. Tinha sido de um filho de um casal de missionários norte-americanos. Trouxe para casa essas três coisas pelas quais tinha esperado tanto tempo, e isso mudou por completo minha maneira de orar. Até então tinha orado em termos vagos, mas desse dia em diante jamais orei em termos vagos. Se Deus respondesse às suas orações vagas, você jamais reconheceria o seu pedido como sendo resposta de Deus. Você deve pedir definido e especificamente. O Senhor não se agrada de orações vagas. Quando o cego Bartimeu, filho de Timeu, veio correndo em pós de Jesus Cristo, clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura de sua cegueira, Cristo perguntou: O que queres que te faça? Cristo deseja pedidos específicos. Disse Bartimeu: Senhor, desejo ver. Ele respondeu: Seja feito segundo a tua fé. Os olhos de Bartimeu foram abertos. Mas até que ele pedisse específico a sua cura da sua cegueira, Cristo não pronunciou a cura. Então, ao trazer sua petição ao Senhor, venha com um pedido específico, com objetivo definido, com uma meta clara, para que você possa ser ouvido. Lembrando-se que após você fazer seu pedido específico, sua meta clara, você não precisa todos os dias, você não precisa pedir. Você pede uma vez e você vai criar a imagem disto que você quer para você. E depois disso, você vai apenas louvar ao Senhor e agradecer. Apenas agradecer como se você já tivesse recebido tudo aquilo que você pediu. Um exemplo: se um filho seu, por exemplo, vinha até você e pedir: Pai, dai para mim uma bicicleta. E aí você olha para ele e pensa: Sim, filho, eu te darei uma bicicleta. E aí no outro dia, o filho novamente: Pai, dai-me para mim uma bicicleta. Aí você olha para ele de que forma? Aí ele continua pedindo: Pai, de novo, Pai. Chega um momento que você nem quer mais ouvir. Você nem quer mais ouvir de tanto ele pedir. Pedir. Mas, ao contrário, se ele pedir uma vez: Pai, dai-me uma bicicleta. E você vai olhar para ele, olhando para ele, você vai dizer: Sim, filho, você merece. Eu te darei uma bicicleta. E aí no outro dia o filho vem, te dá um abraço e fala: Pai, obrigado pela bicicleta que tu vai me dar, que vai vir para mim. E aí no outro dia tu novamente: Pai, obrigado pela bicicleta que está chegando para mim, que tu vai trazer para mim. E aí no outro dia de novo o filho vem ao pai e fala: Pai, muito obrigado pela bicicleta. Mesmo que você não tenha dinheiro para comprar, você se vira e dá um jeito e compra, porque você viu o quanto o filho é um filho agradecido, é um filho obediente, pois mesmo antes de receber, já está agradecendo. Assim é Deus com nós. Em vez de nós pedir uma vez e agradecer, louvando e agradecendo ao Senhor em todo o tempo, até que aquele pedido chegue até você. Esta é uma mensagem retirada do livro A Quarta Dimensão, do Dr. David Yong-Soo, o pastor da maior igreja do mundo, e ele tem revolucionado em todos os lugares a sua história. A Quarta Dimensão, essa obra e várias outras obras têm revolucionado a vida de todas as pessoas e de muitas igrejas que têm colocado os seus ensinamentos em prática. A Quarta Dimensão.